Muito bem, sejam todos bem-vindos, então, à nossa classe de professores aí. Temos alguns irmãos aqui conosco. Beleza, vamos fazer uma oração, então? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pelas bênçãos, agradecemos pela oportunidade que temos de estudar a tua palavra através da lição da Escola Sabatina. Obrigado por esse privilégio. Nos abençoe agora nesse encontro, dando-nos discernimento, sabedoria para melhor conduzir os trabalhos da tua igreja. Rogamos em nome de Jesus. Amém. Então, amigos, vocês chegaram a ver a gravação? O Fernando chegou a ver, Fernando, da lição 5? Não, Não, né? Você chegou a ver, Cido? Beleza. Muito bem. Está aí conosco também o irmão Francival, acabou de entrar. Seja bem-vindo. Vamos fazer uma breve avaliação aqui do que aconteceu? Como que foi a lição da Escola Sabatina na igreja de vocês sábado passado? O que que deu certo e o que que precisa ser melhorado? Sempre na classe dos professores a gente tem esse espaço, né, para fazer essa avaliação, né? É importante que os professores façam essa avaliação, especialmente vendo onde que pode melhorar, né? O que que pode ser corrigido, celebrar também o que deu certo. Certamente vocês têm muitas coisas positivas que puderam ser observadas, então vamos abrir espaço aí. Como é que foi lá sábado passado? Deu tudo certo? Então, lá na Nova Ariston, foi uma surpresa muito boa, porque o Petronilo ele já tinha chegado com o questionamento já tudo pronto, tá? Nos moldes que o pastor sempre tem orientado. Foi muito bom, viu, pastor? Ele mesmo foi ele que fez não é mediação, tem outra palavra, Moderador. moderadorias. Então, Uhum. ele fez a moderação, foi muito boa também. E a cada sábado que passa, eu percebo mais participação dos irmãos nas classes. Legal. E na sua lá, Fernando, como que foi a escola sabatina? Correu tudo bem, tudo certinho? Algum ponto positivo você quer destacar? a Ellen passou, né? A lição geral. Aham, Uma jovem passando a lição, né? Isso é bom. E ela abordou o assunto muito bem abordado. E as pessoas entenderam. Maria de Jesus estava presente, ela pode também dar uma palavrinha. É, Ah, as nossas escolas sabatinas são muito bem participativas também. Então é gostoso de participar, né? Então, algumas coisas eu acho assim, é bom a Ellen nas próximas estar participando, tentar ver com o Nelson também para ele participar, para ele pegar essas notações que você tá dando também. Eu acho que só está faltando eles participar da nossa escola aqui, para eles melhorar mais ainda. legal. Né, ô Maria de Jesus? eu achei muito bom do jeito que ela passou. O que que Eu ela fez, gostei. irmã? Ela abordou os temas muito, muito bem. E todo mundo participou. Então, foi uma escola bem participativa, onde os alunos falam mais do que o professor. Foi. É que geralmente não acontece assim, às vezes. Às vezes o professor fala mais, os alunos não se sentem à vontade. Mas eu vejo assim que a Ellen ela tem esse cuidado, ela gosta do pessoal participando. Com o Nelson também é assim, com o Antônio também, às vezes, mas a gente ia aprendendo, né, os métodos, a gente vai se aprimorando mais. Mas foi muito legal, as pessoas, a gente que estava lá junto, a gente gostou muito, conseguiu aprender e abstrair bastante da lição. Legal. Irmão Francival, como é que aconteceu lá? Tudo bem? Destaca aí os pontos positivos. Foi muito bom a gente ter estudado a semana passada, porque aqueles 3 pontos lá eu abordei na nossa classe. E combinei com o Alan abordou na classe dele, tinha poucas pessoas,
o Messias acabou unindo a classe dele com a do Alan, né? E aí eu me afinei com o Alan e fizemos na mesma linha, né? Só não pudemos ter lá o mediador. Isso aí acho que ainda é um passo, vai precisar de um bom tempo ainda para poder conseguir, né? Mas a ideia nós já conseguimos, pelo menos eu e o Alan, a gente já conseguiu passar para os irmãos, né? Agora, uma avaliação que nós podemos fazer na classe de professores é aquele momento ali é que, aquele momento ali que você faz a chamada, né? A chamada tem o objetivo de você notar as pessoas que estão presentes, mas, sobretudo, ver também, olha, o meu irmão está faltando, o que que eu posso fazer aqui? O que que a minha unidade pode fazer para que no próximo sábado nós tenhamos aqui um maior número de pessoas, né? Quem sabe ali já se organizar em duplas ou individualmente, para visitar, para contactar, né? Para entrar ali, mandar uma mensagem. Olha, o irmão André aqui faltou a nossa unidade hoje. Vamos ver, quem de vocês Ô, fulano, você pode mandar uma mensagem para ele, você pode fazer uma visita, fazer uma ligação, para que no próximo sábado nós tenhamos mais gente na igreja, né? Esse contato ele é muito importante. A gente faz esses apontamentos ali para isso também, para nos ajudar a nos organizarmos aqui nas nossas atividades, correto? Correto. Vamos que vamos. Muito bem. Querem destacar mais alguma coisa aí da Escola Sabatina do sábado passado? É importante também conversar sobre o plano missionário, né? Você faz ali contatos missionários, roupas distribuídas, quantos participam no pequeno grupo, alinhar, né, com a sua unidade da Escola Sabatina um plano de ação missionária. Talvez aí entre essa questão da escola filial, né, estudar a lição de forma resumida com o irmão, com o idoso, com alguém que não pode vir. No caso aí, Fernando, organizar a igreja para alguém lá visitar aqueles que estão com o pé quebrado, né, que não pode vir para a igreja, canta um hino, faz uma oração, recapitula a lição em frases, em poucas coisas ali, para não ser uma coisa muito exaustiva, mas dar esse suporte para esses que não podem vir à igreja, né, para eles não se sentirem um peixe fora d'água. Beleza? Beleza. Maravilha, queridos. Então, nós estamos aqui para a classe dos professores da lição. Nós vamos agora ver a questão da lição número 6, né? É a lição que nós estamos trabalhando aqui hoje, a lição 6 desse segundo trimestre de 2023, tem como título A Hora do Seu Juízo, ok? Então, agora a gente precisa fazer uma revisão do conteúdo, né? Essa é a lição que será recapitulada no dia 6, certo? Dia 6 de maio, nós iremos fazer a recapitulação dessa lição, a hora do seu juízo, e estamos aqui para planejar esse momento, né? Professor, aluno, as unidades, escola sabatina, o que fazer, como fazer, tirar dúvidas e etc. Então, nesse primeiro momento, a gente faz isso, faz uma revisão do conteúdo. Tem algum ponto duvidoso, alguma coisa difícil, uma ideia que você teve ao estudar a lição número 6 e você gostaria de participar, de contribuir aqui, de falar? Quais são os seus pontos duvidosos, ou seus pontos difíceis, ou as suas dúvidas em relação à hora do seu juízo? Se você está aí com a sua lição da Escola Sabatina, você pode pegar, pode dar uma olhadinha. O verso para memorizar é Romanos 13, 11 e 12. E aí nós vamos trabalhar exatamente a questão da profecia das 2.300 tardes e manhãs. É um assunto muito importante, né? É um assunto que nós, como igreja e como membros da igreja, devemos nos aprofundar, estudar e saber explicar esse assunto, né? Que para muita gente aí é um bicho de 7 cabeças, né?
Mas todo bom adventista aí deve dominar esse assunto. Eu sei que exige um pouco de atenção, né, de concentração para entender o assunto, porque tem os cálculos matemáticos, né? A questão da matemática que é precisa, mas alguns pontos devem ficar bem claros na nossa mente. Vocês têm algum ponto? Querem começar destacando alguma coisa aí do assunto? Como que vocês pretendem recapitular esse assunto no próximo sábado? Lição 6, a hora do seu juízo. Achei muito interessante aqui, pastor, a precisão matemática, como o pastor aí já começou na introdução. Uma pessoa que analisa a história e verifica como o Espírito Santo trabalhou nessa profecia, onde milhares de anos, né, ou pelo menos dezenas de anos antes de acontecer, sair com uma exatidão precisa, né? Então, eu achei muito importante, tá? E nós, adventistas do sétimo dia, temos o privilégio, porque somos um povo que saiu dessa profecia. Uhum. Somos o resultado, né? Nós somos o resultado dessa profecia, né? Sim. Eu destaquei aqui na lição a questão da preocupação de Deus no tempo do fim, com respeito à restauração da obediência à lei de Deus. Então, a lição ela deixa muito claro que Deus ele dá muito valor na questão da obediência. Então, eu vejo que a questão da obediência para Deus no tempo do fim, ela é assim fundamental, né? Porque se a pessoa não tiver disposição de ouvir, porque essa lição específica dessa semana, ela é a espinha dorsal do povo de Deus no tempo do fim. Muito bem. Ela é a espinha dorsal. Ok. Então, como é que nós vamos fazer? Como que vocês pensam aí em recapitular essa lição com seus alunos? Porque, ao mesmo tempo que parece ser simples para alguns, para muitos é difícil esse assunto, 2.300 tardes e manhãs, a purificação do santuário, como é que isso se encaixa na linha do tempo, na história, 2.300 tardes e manhãs, o que corresponde a isso? Como é que vocês vão fazer para fazer essa recapitulação aí em 30 minutos lá na unidade de vocês? Pastor, aí eu acho que poderia já questionar esse período significativo. O que é esse período, tá? O que essa profecia tem de significativo para nós hoje, em nosso tempo? Entendeu? Para os alunos, eles responderem. Por que essa profecia é tão significativa para nós? Para as pessoas que vivem nos últimos dias? A pergunta é boa, a pergunta é pertinente. Eu penso que aí, no final, talvez a última pergunta deveria ser essa que você mencionou, né? Porque para ele responder por que ela é importante, ele precisa conhecer ela. E que profecia é essa? Antes de saber que ela é importante, o que diz essa profecia? Eu estou na parte do grupo que tem dificuldade, pastor. Para entender ou para explicar? Para entender e explicar. Como é que eu vou entender? Eu vou explicar se eu não entendo muito bem. De repente você diz assim, não, eu entendo, só não sei explicar. Eu acho muito, muito bom, mas eu tenho dificuldade de entender mesmo. Irmã Maria de Jesus, que está aqui, a senhora entende bem a profecia das 2.300 tardes e manhãs? Consegue explicar para o seu vizinho aí o que é isso? Não, professor, não consigo. Não consegue? Eu tenho muita dificuldade de entender. Outra que eu não domino a matemática, então fica mais difícil ainda. Fica um pouco mais difícil, né? Mas é uma profecia exata, assim como todas as outras, né? Deus dá um recado direto, dá uma profecia que não foi para Daniel, nem para os seus dias. Você tem algumas profecias aí do capítulo 2, capítulo 7, coisas da época de Daniel, a partir dos dias de Daniel.
mas aí entra o capítulo 8, Daniel também viveu o período ali dos Medo-Persas, né? Mas o período da profecia de Daniel 8, que diz respeito a 2.300 tardes e manhãs, Deus diz assim, Daniel, não é para você, não é para os seus dias, encerra a visão, sela o livro, porque isso aí se refere a dias muito distantes, né? Está bem adiante de você, não é para você. Sabe aquele gráfico da saída, da ordem para restaurar Jerusalém, entendeu? E isso daí seria uma ferramenta boa para a gente abordar os nossos alunos, para eles poderem se conectar, para saber do que está falando. Então, essa profecia, ela é a alma da história. Se essa profecia ela não tivesse, como nós temos ela esquematizada, muitas pessoas poderiam duvidar dos fatos históricos, né? Uhum. Então, por isso que eu estou perguntando para vocês como é que vocês vão fazer a recapitulação no sábado que vem, porque é um assunto muito rico, é muito profundo, tem muitos detalhes. É que cada um daqueles que estarão à frente tenha isso aqui, ó, tenha isso bem, Exatamente. bem claro. Quem sabe projetar isso no telão da igreja, né? Ou imprimir isso daqui, ou salvar no celular e disparar na hora para todos os alunos irem acompanhando. Mas esse é um gráfico, esse aqui é bem simples, fácil de entender. É um gráfico que você pode, com o passar do tempo, ter isso de memória, essas datas-chaves, né? Então, Daniel 8,14 diz lá, até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Então, primeiro você trabalha esse verso, né? Por que 2.300 tardes e manhãs? O que significa isso, uma tarde, uma manhã? O que significa essa purificação do santuário, né? Que corresponde a 2.300 anos. Então, Daniel tem essa visão no capítulo 8, ele entende parte da visão, quando se refere a medo-persas e gregos, mas ele não entende a partezinha final, né? Quando um ser pergunta a outro ser até quando vai durar isso, até quando o santuário será purificado. Então, ele responde, até 2.300 tardes de manhã o santuário será purificado. Daniel sabia bem que em profecia, uma tarde, uma manhã, é um dia que corresponde a um ano. E ele estava ali no cativeiro babilônico, né? Ele estava ali na expectativa de receber a autorização, o cumprimento da profecia dos 70 anos chegasse ao fim e o povo judeu pudesse voltar para Jerusalém, reconstruir a cidade, reconstruir o templo e tudo mais. Agora ele escuta uma profecia, uma conversa de seres angelicais falando de 2.300 anos. Então ele fica, né, fica confuso, sem entender por que dessa mudança, se antes, através de Jeremias, havia sido dito que o cativeiro duraria só 70 anos, agora estava se falando de 2.300 anos, a diferença era muito grande. Então, Daniel, no primeiro momento, ele pensa, alguma coisa aconteceu para Deus ter alterado o plano. Deve ter por conta dos nossos pecados. Nós pecamos, transgredimos a aliança, então ele se coloca em oração, tentando entender a coisa, confessando o pecado do povo e pedindo misericórdia de Deus. Aí vem Gabriel e fala para ele, olha, Daniel, presta atenção, porque eu vou te explicar aquilo que você não entendeu, que aconteceu agora há pouco, e eu vou te explicar o que vai acontecer. A respeito do que está para frente, não é nos seus dias ainda. Então, vem essa explicação, né, das 70 semanas, quando o Gabriel fala, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, então, essas 70 semanas correspondem a 490 anos, quando a Bíblia diz 70 semanas estão determinadas, são 70 semanas que estão cortadas de um período de tempo maior, de um período maior, portanto, daquilo que estava em Daniel 8,14, de 2.300, 490 ainda estão para o seu povo. Então, 70 semanas corresponde a 490
490 anos, conforme a gente pode ver aqui no gráfico. O pastor compartilhando fica na tela toda. Ah, não. Aqui está no outro programa. Não tem como compartilhar. Ok. Porque são duas profecias importantes aí. Uma que é aquela que fala sobre o início e o fim, né? Que vai terminar em 1844, que é um assunto assim. Agora, a outra das 70 semanas, na metade da semana, muitas pessoas já começam a confundir a cabeça, porque as duas profecias começam no mesmo fato, né? Então, nós precisávamos pensar aqui, ou nós vamos abordar dando mais ênfase nos 2.300 dias e o que nos interessa, que é a volta de Jesus, né? Porque eu vejo que para 30 minutos destrinchar essa matéria aí vai ficar assim complexo para muita gente, né? Porque o pessoal, não entendi nada, eu ouvi tanta coisa e não entendi nada. Porque são dois assuntos aí. São dois, mas é tudo dentro de uma profecia só, irmão Francisco. A profecia dos 2.300 anos. Só que tudo Sim. começa com a ordem para reconstruir Jerusalém, que foi em 457, está aqui no gráfico do lado esquerdo. Vai terminar em 1844. Agora, para ver como que isso se cumpre direitinho dentro do tempo, aí o anjo diz, o Gabriel diz, olha, 70 semanas estão cortadas dos 2.300. Tá? Ou seja, 490 anos estão cortados dos 2.300. Aí ele dá detalhes dentro da profecia das 70 semanas. Ele diz assim, ó, 7 semanas e 62 semanas. Então, 7 semanas com 62 dá 69. Até o ungido, o príncipe, o Messias, 7 semanas e 62 semanas. Por que ele não fala logo direto 69 semanas? Porque essas 7 semanas correspondente a 49 anos, é o período que durou para a reconstrução de Jerusalém, aqui, ó, desde a ordem para eles saírem e reconstruir o templo, até a construção do templo, foram 49 anos. Começou em 457, 408 a.C., beleza. Então, aqui foram 7 semanas. A partir de 408 a.C., mais 62 semanas, ou seja, 439 anos. Aí, nós chegamos a 483 anos, que dá no ano 27 depois de Cristo. No ano 27 depois de Cristo é o batismo de Jesus. Então, ungido, o Messias, ele foi ungido e começou o seu trabalho, o seu ministério no ano 27. Até aqui, nós temos 483 anos. Mas o Gabriel tinha dito para Daniel, olha, são 490. Então, 490 menos 483, faltam 7. E esses 7 anos é o que corresponde a uma semana, quando lá diz que ele fará uma aliança com muitos por uma semana, mas na metade da semana seria tirado o ungido, né? Então, essa uma semana que falta para completar 70, vai do ano 27 depois de Cristo até o ano 34 depois de Cristo. E bem na metade, no ano 31, Jesus Cristo é morto. E no ano 34, fechando as 70 semanas, ou 490 anos, é o apedrejamento de Estevão, quando o evangelho agora é proclamado para os gentios, todos os povos. O povo judeu perde essa exclusividade e agora é para todos os gentios. Aí Paulo vem com o apedrejamento de Estevão, ele é o apóstolo aos gentios e prega e etc. O evangelho se espalha pelo mundo todo. Então, de 457 até 34, dá exatamente 490 anos. Só que a profecia maior fala de 2.300. Então, 2.300 menos 490, faltam ainda 1.810, conforme está aqui, ó, 1.810. Então, se acrescenta 1.810 ao ano 34, que é o apedrejamento de Estevão, vai nos levar exatamente ao ano 1844. Então, tem esse gráfico que nós podemos usar, vocês podem projetar lá na frente, podem imprimir, levar em papel, ou fazer na hora com a folha. Eu desafio vocês a fazer, vai dar um pouco de trabalho, mas fazer com eles, né? Mas
por conta do tempo, como diz o irmão Francival, quem sabe não consigamos falar tudo isso. Mas tem outros gráficos, como esse daqui, ó, que é mais colorido, né? Explica direitinho aí as 7 semanas, 62 semanas, com as ilustrações. Começando aqui no ano 457, vem a reconstrução de Jerusalém, até o ano 408, o batismo de Jesus acontecendo no ano 27, a morte de Cristo na metade da última semana, no ano 31, e o apedrejamento de Estevão no ano 34. Aí tem 1810 anos para o evangelho a todo mundo. Em 1844, começa a purificação do santuário celestial, e isso está acontecendo até agora, e o próximo evento aí nessa linha é a volta de Jesus. Então, vocês têm esse gráfico, que é mais simples, tem esse que é mais colorido, e tem esse outro aqui que ajuda também com mais ou menos igual ao outro, né? Até mais simples também. Beleza? Então, é desafiador vocês em 30 minutos fazer tudo isso aí e deixar o povo assim, afiado nessa questão. Então, eu quero abordar assim, nesse fato. Primeiro, comprovação histórica. O gráfico ele deixa claramente para nós que nós estamos exatamente corretamente na história. E o segundo, que eu quero dar ênfase, é a comprovação profética com a passagem de Jesus do Santo para o Santíssimo. Porque, pelo que eu percebi, na próxima lição, parece que não vai abordar muito mais esse assunto, né? Aí já vai para Apocalipse e tal, já parece que já dá um salto aí. Então eu pelo menos estou pensando em fazer isso. Porque o propósito da lição desse trimestre não é estudar o santuário, não é esse o assunto, o suário, nem o ministério sacerdotal de Cristo. Aí nós teríamos que estar no livro de Hebreus, estudando o livro de Hebreus. O propósito desse trimestre são as 3 mensagens angélicas. Por que nós estamos aqui nessa profecia? Porque essa profecia fala o início do juízo. Né? Porque lá na mensagem angélica diz, porque chegou a hora do seu juízo. Tema a Deus, porque é chegada a hora do seu juízo. Então, para a gente não ficar perdido, aí nós estudamos agora Daniel capítulo 8, capítulo 9, para nos situarmos no tempo. E o propósito de tudo isso é para dizer o quê? Que o juízo chegou. A hora do juízo chegou. Por isso o título da lição número 6. A hora do seu juízo. Então, nós vamos mostrar esses gráficos, vamos mostrar a exatidão da profecia, nós vamos mostrar como que tudo se cumpriu direitinho, tanto o nascimento de Cristo, o batismo de Jesus, a morte de Jesus, e a entrada dele no lugar santíssimo. Tudo se cumpriu perfeitamente. Mas o objetivo chegou o juízo. Olha aí, o juízo chegou, já está acontecendo o juízo, e nós vivemos agora um momento único na história. É o momento onde o apelo de Deus é o seguinte: tenha uma vida centralizada em Jesus Cristo. Aprenda a temer a Deus e adorá-lo agora, porque a hora mais difícil ainda está por vir. Se hoje você não faz de Jesus o seu companheiro, não faz de Jesus o seu advogado, na hora que a coisa apertar, aí você vai ser como um estranho, ou ele vai ser um estranho para você. Né? Então, esse é o momento que você tem de ter esse relacionamento, essa proximidade com Jesus. O apelo de Deus para nós, através das mensagens angélicas, é esse. Tenha uma proximidade, tenha uma vida centrada em Jesus Cristo, que ele seja o centro da sua vida. Então, chegou o juízo, é a hora do juízo. E quando que começou? Em 1844. Esse é o propósito do estudo. Então, na lição aí de segunda-feira, ele vem abordando aí sobre uma linha de raciocínio dos evangélicos, e eles dizem que nós estamos errados, que essa profecia que foi dada a Daniel se aplicava a esse funcionário romano aí, o Etíope, quarto Epifânio, Epifânio. Né? Isso. Daí já complica mais ainda, né? Se você começar a destrinchar aqui, então é aquele ditado que o pessoal fala. Quando você vai comparar uma nota falsa com a verdadeira, você não pode dar ênfase na nota falsa, você tem que dar ênfase na nota verdadeira, né? Porque a gente começa a querer espichar muito esse assunto do Antíoco Epifânio, talvez para muitas pessoas, eles podem achar assim, será que a igreja não está escondendo? Será que a igreja não errou? E a gente sabe que esse Antíoco Epifânio, embora ele seja um personagem que é utilizado... Marcou a história.
Bom, mas, por exemplo, ele não consegue cumprir Não os tem devidos. cabimento, nem na importância dos eventos que ele fez, e nem no período de tempo, né? Porque a Exatamente. própria profecia, o anjo, o Gabriel fala para Daniel, é para tempo muito distante, né? Então, todos os detalhes que ele dá e que nós vimos que se cumpriu aí, irmão Francival, não tem como encaixar em Etíoco Quarto Epifânio de jeito nenhum. O centro da profecia é o Messias. E a parte final, que é o início do juízo. Perfeito, é isso mesmo. O antigo Epifânio não era o Messias. Aham. Ok, mais algum ponto que vocês querem destacar aí da lição número 6? Por que é necessário o juízo? O Cido até tinha falado alguma coisa aí. Sim. No final do juízo, a gente vai ver aí na lição, Cristo vai ser exaltado. É a mesma conclusão da semana 5 e agora na 6 de novo. Então, a lição ela vai terminar exatamente com essa questão, né? Que Jesus vai ser exaltado e reconhecido como o verdadeiro e legítimo governante de todo o universo. Pode falar. Esse grande período profético foi revelado a Daniel, ele não compreendeu direito e tal, e a gente, graças a Deus, nós temos aqui. Mas na esfera celeste, tratando ali dos mundos não caídos, dos anjos que permaneceram leais, o desenrolar dessa profecia traria grande benefício na administração de Deus a nível celestial? Sim, porque você tem hoje seres que caíram, estão do lado contrário, você tem seres que nunca caíram, e você tem seres que em algum momento se mostraram simpáticos às ideias do inimigo. Não estou dizendo que a dúvida prevalece até hoje, não é isso. Mas esse juízo é, acima de tudo, para mostrar o quê? Que Deus é justo. O que ele podia fazer para salvar todos os seres, ele fez. Então, nesse sentido, haverá uma explosão de alegria universal ao se mostrar que o amor de Deus foi grande, que o amor de Deus é grande, que a misericórdia de Deus é grande, e para mostrar que tudo que a divindade podia fazer para salvar os seres humanos foi feito. Então, vai ser um juízo para benefício de todos, né? Não só a esfera humana, mas também a esfera celestial, como o irmão mesmo disse. Porque, veja, nós aqui, a gente está no calor da batalha, a gente não, às vezes não se dá conta do que nós estamos fazendo, do que, né? Mas quem está de fora, como Paulo diz, né? Fomos postos por espetáculo ao universo. Quer dizer, existe um grande grupo interessado também no desenrolar da história aqui, né? Isso mesmo. Maravilha, queridos. O que mais vocês vão fazer, além de recapitular o conteúdo lá na unidade de vocês? E a aplicação prática? Trazendo para a vida prática dos nossos alunos. O que vocês propõem para que eles façam ao longo da semana para aplicar esse conteúdo à vida? Qual é a sugestão que vocês têm? Enquanto vocês pensam, eu destaco aqui a aplicação prática da lição. Quem está aí com a lição está na página 63. Então, aqui diz assim, peça aos alunos que reflitam sobre a pergunta: por que é significativo que estejamos vivendo nos dias do juízo, o tempo de purificação do santuário, o antítipo dia da expiação? Peça aos alunos que reflitam sobre as 3 importantes verdades que estudamos ao longo da semana. Primeiro, nós podemos confiar na Bíblia. Ela é matematicamente precisa, ela é fidedigna em todos os seus detalhes, revela datas exatas na linha do tempo da história, convencendo até os céticos de sua veracidade. Assim, a profecia reforça nossa confiança na credibilidade da palavra de Deus. Então, nós podemos
depois de estudar toda essa profecia, mostrar a exatidão como ela se cumpriu, colocar isso de uma maneira bem clara para os nossos alunos, que podemos confiar na Bíblia. A Bíblia é a revelação de Deus e ela é exata, né? E nós podemos depositar confiança na palavra de Deus. Esse é o primeiro ponto. Segundo, a mensagem da hora do juízo é um apelo ao nosso coração para que tenhamos um compromisso mais profundo com Jesus como Senhor da nossa vida. Durante o tempo do fim, o povo de Deus examinará seu coração, pedindo a Deus que perdoe seus pecados e os purifique de qualquer atitude ou prática que não esteja em harmonia com a vontade de Deus. Seu povo suplicará a Deus que os cubra com o manto da justiça de Cristo. Desafiar esses alunos a ter um compromisso mais, sabe, mais profundo, levar mais a sério essa questão de dizer ser um cristão, né? Não apenas dizer ser cristão, mas viver como um cristão que depende de Cristo mesmo. E o terceiro ponto é a urgência do momento. A urgência do momento é um apelo para o povo de Deus testemunhar com fervor renovado aos seus parentes, amigos, vizinhos e colegas de trabalho. O apelo da hora do juízo é a mensagem final do céu para um mundo enfermo pelo pecado, uma mensagem que prepara o coração das pessoas para a vinda de Jesus. Aí entra aquele ponto que eu já mencionei no início, né? De nós desafiarmos os nossos alunos ou os membros da nossa igreja para uma vida de testemunho, a partir da família, dos amigos, da vizinhança, da comunidade, de todos aqueles com quem nós entramos em contato. Testemunhar do amor do Salvador. Então, nós podemos fazer planos na nossa unidade nesta direção. Pois não. O pastor estava falando aí, eu anotei aqui, então, primeiro, confiar na Bíblia. O segundo ponto que a lição ela aborda bem aí é o compromisso. Então, mas no segundo ponto, a palavra que cabe aqui é fidelidade. Fidelidade, compromisso, é isso mesmo. E o terceiro ponto, testemunhar, testemunhar. É orar para que Deus coloque pessoas para os irmãos darem estudo bíblico. Então, tá aí uma boa coisa, irmão Francivaldo, que poderia ser feito. Quem sabe, a partir da unidade da Escola Sabatina, já começar esse movimento de oração. Senhor, quem é que o Senhor quer que eu testemunhe essa semana? Quem é que o Senhor vai colocar no meu caminho para eu dar estudo bíblico? Para eu levar aos pés do Salvador? Então, terminar o nosso estudo nessa direção, né? De incentivar os irmãos a sair da zona de conforto e testemunhar. Talvez, de início, você não vai conseguir abordar um frentista e falar sobre as 2.300 tardes e manhãs, nem tem lógica, né, no primeiro contato. Mas você testemunhar como Cristo transformou a sua vida, como que a palavra de Deus trouxe qualidade de vida para você e para sua família, e a partir daí você estabelece um contato e começa um estudo bíblico. Sim. Não é isso? Depois que eu estou dando esses estudos bíblicos aí, já sábado passado eu fiz um apelo na minha unidade, tenho falado, irmão, a gente tem que orar para Deus colocar pessoas no nosso caminho para dar estudo bíblico. Não adianta, olha, eu vejo por mim, lá na nossa igreja, eu tenho dezenas de bloquinhos de estudo bíblico. Dezenas. Eu acho que as outras igrejas também devem estar tudo guardado em algum lugar. Então, Jesus disse assim, pedi e recebereis. Nós temos que pedir para que Deus mande pessoas para que a gente possa estudar a Bíblia. E eu faço um apelo na minha classe para irmãos. A pessoa chegou, é desconhecida, não tenha vergonha, aborde a pessoa, pergunte se tem amigos ali, como que ela conheceu, estabeleça ali um contato, né, para que você possa ser um instrumento. Porque não tem como você testemunhar se você dá estudo bíblico. Simplesmente dar um folheto, ou simplesmente mandar um verso da Bíblia, é válido, mas a ideia de Deus ela é mais ampla. Né? É mais ampla. Dá trabalho? Dá trabalho. Dá muito trabalho. Mas é muito prazeroso você poder ensinar uma pessoa a crer na Bíblia, que é o primeiro estudo, depois ensinar a criação, que Deus é o criador, o mantenedor. Tá? Uma certa altura você vai ensinar a pessoa a orar, confiar na oração.
Essa família que eu estou estudando a Bíblia às quintas-feiras, ontem, na hora que estavam despedindo lá da família, o homem nos levou até a porta do prédio, e aí os dois obreiros, eles estavam chegando de viagem do concílio. Estavam com roupa suja, tudo. E aí eu me ofereci, falei, posso deixar vocês lá na Vila Dirce? Aí um falou assim, eu queria ir embora para minha casa. O outro falou assim, mas eu precisava ficar. E ali ficamos ali naquele vai, não vai, vai, não vai. Se quiser, eu deixo um, deixo o outro. Não, vamos tudo para a Vila Dirce. Cheguei na Vila Dirce, deixei os dois, né? E terminamos o estudo, já era quase 10 horas. Mas na saída da casa do senhor, eu falei para o seu Ivaldo assim, seu Ivaldo, eu não me esqueço da sua alegria quando o senhor disse para nós aqui, na sua casa, que o sonho do senhor é sair ensinando a Bíblia para as pessoas pelo mundo. Aí ele começou a rir, né? Ele falou assim, mas eu não quero, eu quero sair pelo Brasil afora e, se puder, até para outros países. Eu falei, então o senhor está querendo ser mais do que o pastor Bulhão, né? Então, essas coisas, elas mostram para nós que nós temos que orar sim. Orar para que Deus mande pessoas para a gente estudar a Bíblia, que Deus tem. O problema nosso é que eu vejo assim, que muitos de nós estamos assim, até os anciãos mesmo, a gente está meio acomodado, a gente Tá tudo bem. Não dá, irmão. Não dá. Nós temos que ser missionários, temos que orar, temos que estimular os irmãos para, né? Essa lição veio numa boa hora para fazer a gente acordar, porque esse é um momento único da história que nós estamos vivendo. E não é hora da gente brincar. Ok, queridos, então, além da ação missionária, que nós já falamos aí, da unidade, nós temos que conectar também a nossa unidade ao programa geral da igreja. E no caso aqui, nós temos um programa especial, uma ação missionária da igreja da nossa cidade, que é o Evangelismo das Mulheres, que vai acontecer do dia 28 de maio a 3 de junho. Mulher que busca fazer a diferença no mundo e compartilha a mensagem de amor e esperança de Jesus? Então, o evangelismo feminino é para você. Junte-se a nós nessa jornada de comprometimento e fé. Precisamos levar muitas pessoas para o reino e depende de você. Ajude essa comunidade, mas o nosso lugar é no reino do Senhor. Evangelismo feminino, uma oportunidade única para as mulheres crescerem na fé, compartilhar o evangelho, levar uma mensagem muito especial de salvação. Sabe, o evangelismo feminino pode ser o caminho da salvação na vida de alguém. Seja uma influência positiva em seu círculo de amigos, vizinhos e familiares e ajude a espalhar a mensagem de esperança que o mundo tanto precisa. Vocês podem incentivar a sua unidade da Escola Sabatina a participar desse programa que vai acontecer aí no dia 28, começa no dia 28, lá no ginásio Tancredão, aqui em Carapicuíba, e nas demais igrejas, né, do nosso campo, vão acontecer esse evangelismo aí, tá bom? Maravilha, gente. Irmão Gedi, tudo bem? Quer acrescentar alguma coisa? Boa noite, pastor. Boa noite, irmãos. Eu estava quietinho aqui, mas eu estava ouvindo tudo. Então tá bom. Uma das coisas que a gente pode abordar também é esta confiança que nós temos na Bíblia, ela vem de acordo quando a gente passa a estudar. Principalmente essa semana mesmo, quando eu estava estudando Daniel 9, a nossa confiança aumenta, porque a gente percebe que Deus tem o controle da história. Então, se Deus tem o controle da história, eu faço parte dela. Então, acho que a gente poderia também incentivar os alunos a entenderem 2.300 tardes e manhãs, porque esta mesma confiança que eu adquiri esta semana, eu também gostaria que a classe conhecesse, né? É lógico que a gente não vai aprender datas, números do dia para a noite, mas pelo menos eles terem uma noção de que Deus tem o controle. Amém. É isso mesmo, irmão Gedi. Vamos estudar o assunto, nos preparar bem e ajudá-los na compreensão disso e, especialmente, que cada membro da nossa unidade tenha a sua confiança em Jesus Cristo, nosso advogado, e confiança na palavra, que é certa. A palavra do Senhor permanece para sempre.
Amém. Muito obrigado, amigos, aí por essa 1 hora de conversa. Que Deus abençoe você, que Deus ajude você aí no preparo para que esses minutos na sua unidade da Escola Sabatina sejam os mais proveitosos e prazerosos, construtivos possível. Que Deus abençoe a todos. Irmão Francival, pode fazer oração para concluir? Posso? Por favor. Querido Deus, Pai, querido Deus e Pai, esse assunto é um assunto de extrema importância e nós, professores, não podemos vacilar, não podemos ter dúvida, não podemos ter medo de saber de que o Senhor tem o controle de tudo e que nós estamos do lado da verdade. E esse estudo das 2.300 tardes e manhãs é um estudo que é a espinha dorsal da fé adventista. É a espinha dorsal da fé num Deus que é compassivo, misericordioso, mas também é justo. Mas nós somos, Senhor, fraquinhos, nós não somos capazes, da nossa força, sozinhos, dar conta desse trabalho. Por isso nós rogamos que o Espírito Santo de Deus possa nos batizar poderosamente com o fogo da verdade, para que nossos olhos brilhem ao apresentarmos esse assunto aos nossos irmãos. Dá-nos um restante de noite feliz e que o Espírito Santo trabalhe na nossa mente enquanto estivermos dormindo. E oramos e pedimos no maravilhoso nome de Jesus. Amém. 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 Muito obrigado a todos, irmão. Irmão Petrô, conseguiu entrar? Está nos ouvindo aí agora, irmão Petrô? Boa noite a todos. Deus abençoe. Boa noite. Irmão Petronílio? Não está conseguindo falar conosco. Muito bem. Muito obrigado, gente. Que Deus abençoe. Um bom descanso para todos, ok? Obrigado, Felipe. Feliz sábado a todos. Bom sábado. Amém.